Convido você a abrir a sua Bíblia na Epístola do Apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, no verso 21. Hoje eu cheguei aqui e eu apertei o controle e o portão funcionou. Obrigado, Ademir. Obrigado a todos aqueles que ajudaram. E tivemos aí um desconforto, né? Uma tentativa de furto aí de fios, mas Deus é bom e estamos aqui com tudo funcionando. Minha gratidão a todos. Filipenses 1, 21. Todos acharam? Estão comigo? Amém. Diz a palavra de Deus, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Senhor, a tua palavra será exposta. Quero rogar neste momento que o teu Espírito Santo fale. Que o teu Espírito Santo venha nos edificar, nos transformar e cumprir o propósito dele na vida de cada um de nós. Obrigado por tua palavra. Obrigado pelo Senhor, por ser o nosso melhor amigo. Em nome de Jesus. Amém. A vida centrada em Cristo. A proposta desta manhã é que domingo passado, eu tenho batido nessa tecla que somos convidados por Deus a criar um estilo de vida. Os irmãos que me conhecem sabem que o meu personagem favorito do Antigo Testamento é Elias. Eu me identifico muito com o personagem, com a pessoa de Elias. E o meu personagem favorito no Novo Testamento é o apóstolo Paulo. Eu sou fã de caderneta do apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo, sendo um homem como eu, um ser humano como nós, ele nos convida nesta carta, que na minha opinião é a carta mais pessoal dele, a carta aos Filipenses. E quando a gente quer conhecer a mente de alguém, quando a gente quer conhecer o coração de alguém, a gente quer perceber o estilo daquela pessoa, a gente o faz através da leitura. Através da leitura você consegue traçar o perfil de uma pessoa. Mais ou menos como é que ele pensa, qual é o seu estilo de vida. E o que me chama a atenção no apóstolo Paulo é que ele nos convida a um estilo de vida. Assim como todos os personagens da Bíblia, cada um nos convida a um estilo de vida, e se nós analisarmos cada um deles, como por exemplo Josué. Quem é que já pensou aqui em Josué como um exemplo? Um exemplo de servo, um exemplo de discípulo, um exemplo de uma pessoa submissa à autoridade, que estava esperando o seu momento, mas estava ali aprendendo com Moisés, certo? Elias, por exemplo, que eu disse que é o meu personagem favorito no Antigo Testamento, ele também tinha um estilo de vida. E o estilo de vida dele era um estilo de vida totalmente na dependência do Senhor dele. Ele era um homem como eu, como você, um ser humano como nós aqui, sujeito à depressão, sujeito a problema financeiro, sujeito a medos, sujeito a tudo. Assim como o apóstolo Paulo. Mas eu quero hoje me deter aqui nesta carta, que eu julgo ser a carta mais pessoal de Paulo. Porque Paulo ele nos convida a um estilo de vida. Paulo nos convida a ter uma vida centrada na pessoa de Cristo.
Eu não sei quantos aqui já leram a carta aos Filipenses, mas eu quero convidar você a ler esta carta não uma vez, não duas vezes. Eu quero convidar você a ler essa carta de forma pausada. Imagine um prato que você gosta. Eu vou falar o meu. Eu gosto de uma carne assada com batata. Eu gosto de um arroz com feijão. Uma farofinha. Aí, para usar um pouquinho, para ganhar um pouquinho mais de barriguinha, uma Coca-Cola. Nada de light, a Coca-Cola normal. Não é? Aí eu pego um copinho de coca com gelo e limão e estou ali. Uma pimentinha boa, se tiver, para acompanhar. Eu estou falando de mim. Porque quando eu coloco aquele molinho e tudo e vou comendo, eu vou fazendo o quê? O que você faz com um prato que você gosta? Você vai saborear, não vai? Você vai saborear, ou engordar, não é? E nós vamos comer muitos manjares para onde vamos. E a boa notícia para todos é que nós não vamos engordar, não é? Mas voltando ao prato que eu acabei de mencionar. Imagine você, cada um de vocês aqui tem um prato que você gosta. Vai, vamos lá. Às vezes você pode falar, pô, eu gosto de um café, um bolo de fubá, não sei, né? Uma tapioca, né? Um cuscuz, olha aí. Tá vendo? Tá saindo aí. Queijo de coalho, que um amigo meu me trouxe da Bahia. Lembrei que você usa. Pô, queijo de coalho de lá não tem nada a ver com o queijo do mercado aqui, né? É um outro sabor. Mas imagine que eu estou diante desse sabor, eu estou saboreando a comida, sim ou não? Quando eu estou falando para você ler a epístola aos Filipenses, não leia uma, nem duas vezes, mas olha, eu vou pedir para você ler pausadamente, saboreando cada palavra que está nessa carta, meditando em cada sentença que está nesta carta. Porque nela, nesta carta, nós encontramos as frases mais impressionantes do apóstolo Paulo. Eu vou citar algumas delas. Posso citar? Separei aqui para vocês. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo está falando de algo que começou na minha vida, na tua vida, e que deve ser completado até o dia de Cristo Jesus, ou seja, é o processo de uma vida. É uma mudança de estilo de vida que vai durar uma vida. Mas há uma outra. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, que é o texto áureo deste sermão de hoje. E outro, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Outro, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E tem um aqui, lindo. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça. Na verdade, Paulo nos ensina neste versículo, eu estou falando de um agora aqui, né? Porque eu vou me deter no principal daqui a pouco. Mas Paulo está dizendo que em tudo nós temos que levar a Deus em oração. Com súplica. O que é uma súplica? Uma súplica é algo que você está pedindo muito. Você anseia muito por aquilo. E você derrama aquilo diante de Deus. Mas com ações de graça. Você sabe o que é isso? Ele desafia você já a orar, a suplicar, já agradecendo por estar recebendo aquilo que você está colocando como súplica. E quando esta certeza, esta esperança é produzida em nós, como se fala ali, ele fala na carta aos Romanos, que ele traz à existência aquilo que não existe. Então, se você está suplicando sobre algo, já dê ações de graça. Senhor, muito obrigado, porque eu já posso imaginar isso na minha vida. É um estilo de vida arrojado
que ele está nos convidando neste versículo. E outra, aprendi a viver contente com toda e qualquer situação. Está no capítulo 4. Tudo posso naquele que me fortalece. Gostamos dessa frase, não é isso? Muitas vezes falamos isso. Tem pessoas que colocam isso até no carro, né? Recebi tudo e tenho abundância. Então, quando nós lemos essas afirmações, esses versículos, eu queria que você levasse em conta aonde ele foi escrito. Vocês sabiam disso? Vocês sabem onde Paulo escreveu tudo isso? Paulo estava preso. E eu agora coloco a minha mente, me volto para a questão que ele estava preso. E isso para mim tem um peso muito grande. Não sei para você, mas para mim tem. Você está preso, você está privado. Como, por exemplo, ele diz, eu tenho tudo e tenho abundância. Irmãos, prestem bem atenção nisso. Olha o que ele está afirmando aqui, eu tenho tudo e tenho em abundância. Ele não tinha nada, humanamente falando. Ele estava preso. Ele dependia de amigos que providenciaram agasalhos, comida. Imagine essa situação. E nós podemos encontrar a resposta para o que eu estou expondo na própria carta. Porque a vida de Paulo era centrada em Cristo. Tanto que vocês podem ver a frase dele, que ele se considerava o quê? Um prisioneiro de Cristo. Eu, Paulo, prisioneiro de Cristo. O seu maior desejo era ser prisioneiro de Cristo. Porque o seu maior desejo era que Cristo fosse pregado. Era que Cristo fosse glorificado por meio da vida dele e da morte dele. Ele não se importava. Ele queria que Cristo fosse engrandecido. Agora, a afirmação para mim que mais me chama a atenção é ele dizer, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vou perguntar aqui para vocês aqui. Vocês sabem que eu já me debati muito com esse versículo. Já fui jovem. Então, como todo jovem, a gente se debate com muita coisa, indaga, adolescente, indaga. É normal. Eu estou aqui com vocês, estou aqui com duas adolescentes, a Vitória, a Catarina, e pode ser que na cabecinha delas e na cabeça de cada um de nós aqui, talvez, esteja a pergunta, pastor, como é que o morrer pode ser um ganho, não uma perda? É forte essa questão. Porque para nós, a morte é sempre uma perda, não é verdade? Por isso ela é dolorosa. Porque o salário do pecado é morte. Nós perdemos pessoas que amamos. Nós perdemos lugares que nós apreciamos. A morte representa uma ruptura. É assim que a gente se refere às pessoas que partiram. Foi uma grande perda. Vai deixar saudade, né? Perdi meu pai dia 1º de outubro de 2022. Olha como fica gravado na mente da gente. Porque foi uma ruptura na minha vida. Foi uma perda de muito peso na minha vida. Quando eu entro na casa, hoje vazia, eu não vejo mais a figura do meu pai, da minha mãe, eu não vejo vida. A casa está lá, os tijolos estão lá, está tudo lá, mas ele não está lá. Então, na verdade, é uma ruptura, uma grande perda. Mas eu me debruço neste versículo e o que me dá forças, talvez você já tenha perdido alguém que você ama muito, né? Tanto que eu falei 1º de outubro de 2022, é uma data que está na minha mente. E ela vai comigo até o final da minha vida. E eu acredito que cada um de vocês tem as marcas dessas rupturas.
que em algum momento causam para a gente algum tipo de dano. Mas Paulo está nos convidando a uma vida centrada em Cristo, está nos convidando a um estilo de vida diferente que nos move para frente. Não nos permite parar ou olhar para trás. Olha que coisa interessante que ele fala aqui. Paulo quis dizer com o quê? Lucro, ganho. Se para ele o viver era Cristo, a sua identidade, seu valor, a sua motivação, o seu destino, tudo estava centrado na pessoa de Jesus. O que ele mais desejava, quando ele proferiu este versículo, era estar conformado a Jesus. Se morrer é estar plenamente em Cristo, faz todo sentido. Afirmar que para ele morrer é lucro. O que ele ganharia com a morte? Você pode perguntar. Pastor, o que vai ganhar com a morte? Ele vai ganhar muito mais daquilo que ele já tinha. O que é que ele já tinha? Cristo. Ele tinha Cristo. Ele tinha Cristo. Então, faz todo sentido ele afirmar que o morrer para ele era lucro. Porque o que ele ganharia com a morte? Ele ganharia muito mais. Ele ganharia totalmente a Jesus. Queridos, nós somos convidados a ter um novo estilo de vida. Nós somos convidados a entender que nós não podemos ter outras coisas que ocupem o centro da nossa existência que não seja Cristo. Porque quando nós entendemos que nós vivemos nele, por ele e para ele, e que ele é a razão de tudo que somos, ele é a razão de tudo que fazemos, e que a nossa alegria está nele, que ele é a nossa esperança, que ele é a nossa paz, que ele é a nossa segurança, que o nosso destino é estar nele e com ele, a vida tem outro sentido. A vida tem outro sentido. Nós encontramos na vida um outro sentido. Por isso, quando um crente está no sepultamento, quando um crente fala sobre doença, quando um crente fala sobre ruptura, o crente tem que estar centrado na pessoa de Cristo. É uma oportunidade de lembrarmos o que Cristo fez por nós. E nós estamos lembrando disso hoje. Tenho saudades do meu pai? Muitas. Pastor, como é que é isso? Como é que é a saudade? A saudade não passa. Ela ameniza, mas ela sempre existe. Está lá. A saudade vai estar. Mas há uma coisa diferente do crente, para o crente. A saudade está lá. Acreditem, muitas vezes eu sento no sofá da minha sala, eu choro, eu falo, Senhor, que saudade que eu estou sentindo hoje. Choro. Mas depois, o meu choro começa um choro misturado com riso. Por quê? Porque eu sei que o meu pai está conformado a Cristo, está com Cristo. Então isso para mim é lindo, é lucro. Porque um dia eu estarei com ele novamente. Estaremos todos juntos. Essa é a esperança, é a certeza que deve mover o nosso ser. Tanto que Paulo não se considerava prisioneiro de César, que era o imperador romano, mas ele se considerava prisioneiro de Cristo. Por isso ele afirmava que ele tinha tudo em abundância. Tudo posso naquele que me fortalece. Você pode estar numa situação muito difícil. Você pode estar enfrentando um câncer. Você pode estar enfrentando qualquer tipo de problema na sua vida. Mas se a tua vida está centrada em Cristo, você pode afirmar como Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Agora, o que o apóstolo Paulo nos orienta
e nos convida na carta aos Filipenses, que eu recomendo que você saboreie. Gravou isso? Vocês vão lembrar da minha carne assada, né? Vocês vão lembrar. Mas saboreie essa carta. Leia, saboreie. No momento que você estiver saboreando, ore, converse com ele. Mas Paulo nos recomenda e nos convida a refletirmos sobre algo. Mário estava dizendo a questão do mundo hoje, e está realmente parecendo que o mundo está de cabeça para baixo. Então o negócio está, como dizia o meu amigo, que já está com Cristo, ele falava assim para mim, me perdoem a redundância, Isidro, o bagulho é louco. Mas é verdade. O bagulho está ficando louco. Não é? Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Paulo, através desta carta, ele nos convida a não vivermos da forma como o mundo vive. E nós somos seres humanos. Nós somos pecadores, somos falhos. E vamos pecar. Pedindo perdão, somos justificados. Está tudo cravado na cruz do Calvário. Não esqueça disso. Não existe pecado que você cometa que não tenha perdão. Porque já foi tudo pago na cruz. Mas Paulo está nos convidando a dizer não para certas coisas que nós temos a tendência de fazer. E vocês que são jovenzinhas, vocês que são jovens, que estão começando a vida, o viver da gente não pode ser a nossa família. O viver da gente não pode ser o nosso trabalho. O viver da gente não pode ser o ministério. Não pode. O viver da gente não pode ser qualquer coisa que você possa imaginar agora. Não pode ser. E sabe por quê? Porque facilmente a gente vai perder a perspectiva. Porque a gente vai começar a viver para proteger aquilo que nos oferece algum sentido para viver. Mesmo sabendo que todas essas coisas em algum momento serão tiradas de nós. Certo? Anos atrás, meu pai construiu uma casa no litoral. A casa do meu pai é uma graça. Aquela casa foi uma casa onde tinha muita alegria. Família reunia. A gente estava lá, sempre na casa. Tudo muda, gente. A gente não pode centrar na casa. Estão entendendo onde eu quero chegar? O que Paulo está nos convidando a fazer, o que Deus nos convida, que a nossa vida tem que estar centrada no Senhor Jesus. A nossa mente tem que estar ocupada com o Senhor Jesus. Eu quero te contar um segredo. Talvez você já saiba, mas talvez você precise ser lembrado. Tudo reside nele. Você sabia disso? Tudo reside em Cristo. Tudo. Aquilo que ele te dá, aquilo que você tem de saúde, de vida, de bens, tudo reside nele. Tudo é ele que dá. Tudo é ele que dá sentido. Tudo é ele que dá vida. Tudo é ele que dá condições. Então, se você centrar nele, você não terá problemas com rupturas. Você terá saudade, terá a questão, mas não levantar a bandeira como muito crente levanta. Na hora da morte, o crente se desespera. Crente não pode se desesperar na hora da morte. Porque o morrer é lucro. Se você está centrado em Cristo, você está sabendo que você vai sair daqui para algo muito, mas muito melhor. Muito melhor. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Não esqueça que essas coisas são tiradas de nós. Eu estava falando da casa. Hoje a casa está alugada. A casa foi alugada para que a gente possa ter condições de cuidar tanto dele como cuidar da minha mãe hoje. A casa está lá. Permanece lá. Fiz algumas reformas na casa.
Agora imagine se a casa ocupasse a casa do meu pai. Olha aí a casa agora. Deus, que dor. Tem gente que vive nisso. A casa, eu preciso cuidar. E o carro, então? E o carro? O carro. Passa. Ai, meu Deus, tem um risquinho no carro. Fizeram um risquinho no carro. Pronto, a pessoa fica totalmente desequilibrada porque fizeram um risquinho no carro. Apareceu um negócio. Por quê? Aquilo está ocupando um lugar que não deve ocupar. Daqui a pouco o teu carro está lá, daqui a pouco alguém vai lá e subtrai teu carro e leva teu carro na mão grande. E aí? Uma vez estava manobrando um carro, eu tive, não que eu gostasse de Monza, eu tive somente 7 Monzas, eu não gostava de Monza. Meu pai estava manobrando um Monza, começando o dia na oficina, uma pessoa bem arrumada, estou aqui com o terno, vocês estão vendo, né? Aí eu chego para você, Mário, bom dia, senhor, tudo bem? Por favor, senhor, passa a chave do seu carro, por gentileza. O meu pai, mas como assim tal? Senhor, por favor, trabuco, passa a chave do carro. Isso pode acontecer com a gente? Você tem domínio sobre a sua saúde, sobre a sua vida, sobre o seu emprego, sobre tudo o que você faz na vida? Nós não temos nada. Tudo reside nele. Se a tua vida está centrada nele, você tem tudo em abundância. De nada tenho falta. Entende? Está entendendo isso? É isso. Cristo tem que ocupar o centro das nossas coisas. Tudo aquilo que Deus colocou. O que Deus colocou nas tuas mãos? Família. Essa família linda aqui. O que Deus colocou nas tuas mãos? O que Deus colocou nas tuas mãos? Cada um de vocês. Deus colocou tudo, certo? Deus colocou muitas coisas nas mãos de vocês. Tudo pertence a Ele. Tudo reside nele. Então, tudo tem que estar ocupando o centro. Tem que ser Ele que tem que ocupar o centro de todas as coisas. E eu caminho para o final. Quando Cristo vem e ocupa o centro de todas as coisas, Ele, Jesus, que venceu o pecado, Ele, Jesus, que venceu a morte, Ele torna-se o centro. Na verdade, irmãos, vamos fazer a matemática de Deus? Nada vai ser tirado da gente. Que se Ele ocupa o centro, nós não temos nada, tudo é dele. Então, nada vai ser tirado da gente. E assim nós podemos prosseguir para o alvo final, alcançar a maturidade em Cristo e sermos conformados a Ele. Compreende? Paulo está nos convidando através desta carta que ele escreveu na prisão e com todos esses versículos que eu preferi para vocês agora no início do sermão, a termos uma vida de conformidade a Cristo. Que Cristo possa ocupar o centro das nossas vidas, irmãos. Que você possa orar mais. Cheguei aqui hoje, falei que abri o portão com controle, né? Foi muito bom, né? A Irenilde já estava aqui, Crécia também, a mesa estava posta, e as duas estavam ali de joelhos orando. É importante que nós tenhamos uma vida de oração, tenha uma vida de devocional com Deus, irmãos. Tenha essa vida de devocional. Essa vida de devocional, ela te leva a ter a vida centrada em Cristo. E eu quero convidar você a saborear essa carta. Vamos saborear essa carta? Eu não estou convidando você a ler uma vez, nem duas, não. Estou convidando você a saborear. Estou vendo o Douglas com a Patrícia ali, né? Os dois podem pegar e vão ler juntos. Começam a ler, começam a anotar, começam a orar, começam a... Olha, eu não estou entendendo isso. Eu estou à disposição para conversar com vocês. Meu WhatsApp está à disposição. Quando eu não atendo uma ligação, é porque eu estou ocupado com alguma coisa, mas eu sempre retorno a ligação. Eu não deixo de retornar uma ligação. E a gente pode conversar
Porque para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. Que essa seja uma realidade nas nossas vidas. Amém? Amém. E ele conquistou tudo isso para a gente. Tudo isso para a gente. Posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus. Nós vamos agora participar da mesa do Senhor. Mário tem algum bacana? Hoje eu posso descer. Meus irmãos, nós vamos, neste momento, participar da ceia do Senhor. Esse é um momento de festa para mim. Eu fico sempre muito feliz de participar da ceia. Toda vez que tem um momento onde o povo de Deus está reunido e tem a celebração da ceia, o memorial da ceia, para mim é um momento de celebração. É um momento em que Jesus me lembra que ele venceu a morte, que ele venceu o pecado, que ele venceu o diabo e ele nos dá a vida eterna. Isso para mim é algo inigualável. É algo para mim que me preenche de uma forma com muita alegria. E eu quero convidar você, que nós estamos aqui em família, que você possa ficar em pé, você que vai participar desse momento, e eu quero servir você. Eu quero levar os elementos da ceia até você hoje. Amém? Mário vai cantar? Olha aqui, ó. Vocês podem, enquanto eu distribuo, você pode usar esse aqui, Manel, por favor. Tá aí? Já foi? Então tá bom. Então nós vamos... Porque eu recebi do Senhor, que também vos entenderei, que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, tendo dado graças, partiu o pão e disse: este é meu corpo, que é dado em favor de muitos. Obrigado, Senhor, pelo teu corpo cravado na cruz do Calvário. Obrigado pela vida que nos deste através do teu sacrifício. Em memória do Senhor, participemos do pão. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Obrigado, Senhor, pelo sangue do teu Filho Jesus derramado na cruz do Calvário. Sacrifício único e suficiente, que nos purifica de todo pecado, de toda injustiça. Obrigado pela nova aliança realizada no teu sangue. Muito obrigado, Senhor, por tão grande amor. Em memória do Senhor, participemos do cálice. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Amém? Amém. Você anseia pela volta de Jesus? Eu anseio. Eu anseio. E vocês sabem que o Apocalipse diz que vi novos céus e nova terra, né? Já leram isso? Vocês sabem que o primeiro sinal do final, o primeiro sinal desta promessa de que nós teremos novos céus e nova terra, veio com
a vinda de Jesus. Sua morte e ressurreição. Parece que está distante isso, mas não está. Não está. Deus sempre cumpre as suas promessas. E eu anseio, de verdade, gente, pelo momento em que estaremos todos juntos à mesa do Senhor, celebrando um banquete, juntamente com Ele. Podemos repetir juntos? Eu vou falar a frase primeiro e depois você vai repetir comigo. Maranata, vem Senhor Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus. Amém. O crente não pode esquecer que ele é um peregrino, que ele está aqui de passagem. Por isso dizemos Maranata, Senhor, desejamos a tua vinda. Desejamos que o Senhor estabeleça o teu reino. E enquanto isso não acontece de forma física, ele tem acontecido de forma espiritual. Você sabia disso? Por isso que Jesus nos ensinou, venha o teu reino. O teu reino são os valores que permeiam o reino, que devem estar permeando o nosso coração, a nossa mente. E quando o homem, uma mulher, é transformado por receber o reino, a sociedade fica melhor. Por isso a igreja tem uma grande responsabilidade. Nós, como igreja, você individualmente, tem uma grande responsabilidade de procurar melhorar a sociedade em que você e eu vivemos. Através da nossa vida, através de termos a nossa vida centrada em Cristo. Amém? Amém. Vamos cantar ainda? Vamos cantar esse cântico agora completo. Pode ir. Que você tenha um domingo excelente. Vamos orar? Vamos terminar? Vamos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo, teu Filho amado, que a comunhão do Espírito Santo repousem de forma abundante sobre a primeira igreja batista em São João I e sobre todo o teu povo espalhado pela face da terra, hoje e até a volta do Senhor Jesus, no nome de quem oramos. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Não sofram por antecipação. Que Deus abençoe.